Olá, hoje vamos meditar no capítulo 4 do livro de Ezequiel. Neste capítulo 4, Ezequiel vai fazer, a mandado de Deus, uma maquete da cidade de Jerusalém e depois Deus vai fazer um pedido inusitado a ele, que até hoje os teólogos não entendem e não se sabe explicar o motivo dessa atitude de fazer com que Ezequiel se deitasse de um lado da maquete durante 390 dias do lado esquerdo e depois 40 dias do lado direito. E também Deus instrui a Ezequiel a comer pão, a fazer pão, um pão ralo. E primeiro ele pede a Ezequiel que ele faça esse pão cozido sobre esterco de homens, de pessoas, esterco humano, mas aí Ezequiel diz que não iria fazer esse pão em cima do esterco humano porque ele era uma pessoa pura. Então Deus atende ao pedido de Ezequiel e manda que ele faça o pão cozido sobre esterco de animal, para ele comer e mostrar à população, à nação de Jerusalém, o que eles iriam passar por aquele exílio. Eles iriam passar fome, eles iriam ter necessidade de pão. Então vamos começar o capítulo 4 do estudo do livro de Ezequiel. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante do capítulo 4 de Ezequiel, um capítulo difícil de interpretar, Pai, mas que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa interpretar e possa repassar a interpretação deste capítulo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo começa assim. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela. Então ele mandou, ele foi ordenado a desenhar o contorno da cidade de Jerusalém em uma placa de argila, ou seja, num tijolo. Era como se ele mandasse fazer o esboço da cidade de Jerusalém, uma maquete. Aí diz, põe cerco contra ela, ou seja, cercasse toda a cidade. Edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras, ou seja, Deus estava mandando Ezequiel fazer uma pequena maquete da cidade de Jerusalém. Ou seja, era um esboço que seria reconhecido imediatamente quando a pessoa olhasse para a maquete, para o esboço, iria ver que era a cidade de Jerusalém em miniatura, pela forma distinta da cidade. Em seguida, Ezequiel foi instruído a sitiar a cidade, a cercar a cidade. E ele diz, põe contra ela arraiais e arietes em redor, no versículo 3. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Aí agora, a partir do versículo 4, Deus manda que Ezequiel se deite. Todos os dias ele se deita um pedaço ali perto daquela cidade, daquela maquete. Aí diz, deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito. E levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Ou seja, aqui, esse sinal que Deus manda Ezequiel fazer é um dos mais difíceis de interpretar aqui, devido
essa ambiguidade desse texto, porque Deus ordena a Ezequiel que ele se deite sobre o lado esquerdo e carregue o pecado da casa de Israel por 360 dias, com uma face voltada para o norte. Em seguida, ele deve se deitar sobre o lado direito e levar o pecado da casa de Judá por 40 dias, com sua face voltada para o sul. Então aqui é uma tradução difícil, é de se interpretar. Por que Deus manda Ezequiel se deitar ao redor daquela maquete de Jerusalém, de um lado, 360 dias, 390 dias, de um lado, porque eu te dei os anos segundo o número dos 390 dias. Então ele manda que ele se deite 390 dias, com sua face voltada para o norte, do lado daquela maquete, e depois mais 40 dias com a sua face voltada para o sul. Então ninguém entende, não dá para entender por que Deus manda que Ezequiel fique nessa posição. Alguns teólogos acreditam que 390 e 40 dias representam os anos dos pecados de Judá, juntando antes da ida para o cativeiro e depois do cativeiro, porque só no cativeiro eles passaram 70 anos. Então, juntando com os outros anos anteriores à entrada do povo de Israel dentro do cativeiro, então possivelmente era a quantidade de anos que o povo de Israel a nação de Israel foi rebelde ao Senhor. Agora, entender por que ele manda 390 dias de um lado e 40 dias do outro, não se dá para entender por que Deus faz esse pedido para Ezequiel. No versículo 9, diz assim: toma trigo e cevada. A partir daqui, ele vai mandar que Ezequiel faça, vamos dizer assim, ele foi instruído a colocar grãos, né? Grãos, pegar cevada, trigo, fava, lentilha, aveia, centeio. Diz assim: toma trigo e cevada, favas, lentilhas, aveia e centeio, mete-os numa vasilha e faz deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias. Ou seja, Deus manda que ele faça pão desses grãos, para ele comer, só comer desse pão, durante esse tempo, 390 dias, que ele vai ficar do lado esquerdo, daquele lado. Então ele vai poder comer apenas desse tipo de pão, né? Ele iria transformá-los em pão e só iria comer desse pão durante todo esse período. Versículo 10, ele diz: a tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, e de tempo em tempo a comerás. Ele também manda fazer uma fracionar a quantidade de pão que ele iria comer. Versículo 11 diz assim: também beberás a água por medida. Então Deus pede que ele faça pão desses grãos que ele cita, ou seja, da cevada, da fava, da lentilha, misturar tudo, fazer um pão, comer durante 390 dias, durante justamente aquele período em que ele iria se deitar do lado esquerdo, e só iria comer desse tipo de pão. E também ele manda fazer uma ração desse pão e também a ração da água, porque no versículo 11 ele diz: também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo a beberás. Ou seja, ele manda fazer uma ração do pão e também da água. Aí no versículo 12 diz: o que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Ou seja,
ele faz um pedido inusitado aqui para Ezequiel, né? Ezequiel pede para ele para não comer do pão cozido sobre o esterco humano, porque ele diz assim, versículo 15. Então ele me disse, deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Porque antes Deus tinha pedido para que Ezequiel cozinhasse o pão sobre esterco humano. Aí quando Ezequiel responde a Deus que ele era um homem puro, que ele nunca tinha comido nada, nenhum animal, nunca comia animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Aí é que Deus diz a ele, então tá certo, então não cozinhe sobre esterco humano, mas sim sobre esterco de animais. Aí diz, no versículo 16, disse-me ainda, filho do homem, eis que eu te tirarei o sustento de pão em Jerusalém, comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e consumirão nas suas iniquidades. Então Deus manda, ele dá um quarto sinal aqui a Ezequiel, né, como nós vimos, ele manda que Ezequiel faça essa redução de pão ele manda que Ezequiel diga ao povo de Jerusalém que eles só iam comer pouco pão, queriam comer o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida. Ou seja, ele estava mandando que o povo de Israel iam comer pouco pão e pouca água. Aqui nós vimos que Deus usou Ezequiel para mostrar ao povo de Jerusalém certas atitudes. Deus manda Ezequiel fazer uma maquete da cidade de Jerusalém, depois manda que se deite de um lado, de outro, tantos dias de um lado, tantos dias de outro lado, perto da maquete, ali representando como se Ezequiel tivesse lamentando os pecados da nação de Jerusalém, e depois ele faz uma instrução para Ezequiel a respeito da comida, da fração, da redução que ele ia mandar para o povo de Jerusalém, agora eles exilados, o que eles iam passar privação, que a comida deles seria escassa, né? Então Deus manda que Ezequiel mostre, né, a nação de Israel ali, o que iria acontecer com eles. Mas primeiro faz um pedido inusitado a Ezequiel para se deitar junto a essa maquete da cidade de Jerusalém, ali lamentando, deitando-se 390 dias de um lado e 40 dias do outro, ao lado da maquete, como se estivesse lamentando os pecados na nação, ali simbolicamente da nação de Israel. Então aqui Ezequiel no 4, essa mensagem, ela nos traz, ela nos mostra as consequências do pecado e da desobediência a Deus, né? Porque aqui Deus estava mostrando para Ezequiel o que é que o pecado da nação de Israel tinha feito, e pede a Ezequiel que ele lamente, que ele faça isso para lamentar, lamentar os pecados daquela nação, e pede para ele fazer isso, para se deitar de um lado e do outro daquela maquete. Então isso, como cristãos, nós devemos refletir sobre nossa própria vida. Examinar se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou se estamos seguindo nossos próprios caminhos. Nós precisamos estar atentos às consequências de nossas escolhas e ações, pois elas podem ter um impacto não apenas em nossa própria vida, mas também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Além disso, nós devemos lembrar que Deus é um Deus de misericórdia e graça,
e que Ele nos oferece a oportunidade de nos arrepender e mudar de direção. É importante que, como cristãos, nós estejamos abertos a ouvir a voz de Deus e dispostos a obedecer a Ele, mesmo quando isso significa fazer sacrifícios e passar por dificuldades. Devemos lembrar que a mensagem de Ezequiel não se limita apenas ao indivíduo, mas também se aplica a uma comunidade, a um todo, né? A uma nação. Então hoje nós estamos vendo que nós estamos atravessando dias difíceis. Então nós temos que ficar cientes das consequências do pecado da humanidade. Então estão vindo sinais de Deus na nossa nação, na humanidade como um todo, né? Então nós temos que ficar atentos, porque as consequências do pecado do povo, nós também vamos atravessar, sofrer essas consequências do pecado dos outros. Então vem uma enchente, vem um incêndio, vem catástrofes na nossa nação, no nosso meio. Então nós estamos, vem pandemias, então nós também estamos sujeitos a sofrermos as consequências do pecado da humanidade, da nação, do povo. Por isso que nós temos que orar a Deus, né? Pedindo a Ele misericórdia para os nossos dias atuais. Amém?